Tirar o meu som. Então vamos lá, boa noite para quem está aqui, bom dia, boa tarde para quem está assistindo a gravação. Hoje vamos dar continuidade da semana passada para falar sobre a aromaterapia desde a antiguidade até hoje. Vou fazer um pequeno resumo, retomando o que foi falado na semana anterior. Então, nós falamos lá dos tempos antigos e memoriais, antes mesmo de começar a pensar em algo, no sentido de que não se sabia o que era, mas provavelmente já se utilizava em fogueiras, e aí nós vamos passar pela China, 6.000 anos antes de Cristo, pela Índia, pelo Egito Antigo, pela Greco-Romana, falamos um pouco das plantas aromáticas na Bíblia, principalmente com a função de unção para abençoar, curar, principalmente o óleo de oliva, e claro, não dá para esquecer da mirra, do ouro e do incenso que foram levados ao Cristo, principalmente a mirra e o incenso, hoje conhecido como olíbano, são da resina, né, são óleos essenciais. Falamos do mundo árabe, sobre o renascimento islâmico, lá do Império Persa, sobre Avicena, que era um médico persa considerado uma lenda, teve sua contribuição para a destilação e que é atribuído a ele o primeiro óleo essencial de rosa. Chegamos na Idade Média, falando sobre a peste negra e também sobre as oficinas, local onde eram feita a manipulação das plantas nos mosteiros. E então chegamos à Idade Moderna, ou chamada Era Contemporânea. E aqui nós começamos a falar sobre René Maurice Gattefossé. 1881 a 1950, ele é considerado o pai da aromaterapia. Em 1920, ele, químico francês, apresentou a denominação aromaterapia pela primeira vez. Ele foi impulsionado por uma experiência pessoal. Ele teve um acidente no laboratório de perfume da família, ele estava manipulando vidrarias e, ao queimar o seu braço na tentativa de apagar o fogo, ele mergulhou em um barril de líquido que contém o popular conhecido óleo de lavanda. Ele já conhecia as propriedades, então ele colocou rapidamente o braço ali e o alívio da dor ocorreu, sem sinais e sintomas detectados habitualmente em queimaduras, como vermelhidão, calor, inflamação, bolhas e cicatrizes, sendo a queimadura curada. O intento aqui é que se fala que foi uma queimadura, mas há alguns escritos, alguns artigos que falam até em queimadura hoje que a gente vê de segundo grau. Então, não foi uma queimadura qualquer que aconteceu, né, mas que o efeito analgésico foi imediato. Na sequência, em 1928, ele publica o livro Aromaterapia, Óleos Essenciais, Hormônios Vegetais. Esse é o primeiro livro com o termo aromaterapia. Na sequência, vou destacar Marguerite Maury, 1895 a 1968. Então, se a gente for pensar, ela já teve sua contribuição até há pouco tempo. Ela é considerada a mãe da aromaterapia holística. O livro As Grandes Possibilidades a respeito das matérias odoríferas, de 1938, foi a sua base de conhecimento para a aromaterapia. Esse livro é, inclusive, antes do livro de Gattefossé. Marguerite Maury, ela tem formação em enfermagem. Era o maior grau que ela poderia adquirir na época, como mulher. Então, teve a formação em enfermagem e ela foi apaixonada pelas moléculas aromáticas. Inclusive, depois que ela começou os estudos e tudo, ela conheceu seu marido, inclusive dividia essa paixão com ele. Então, ela passou a tratar as pessoas de forma integrativa, que incluía, então, a aromaterapia. Ela pesquisou efeitos, principalmente no sistema nervoso. Então, a área de pesquisa dela, ao contrário do Jean Valnet, que a gente vai ver mais para frente, foi a área emocional. Então, ela trazia muito a massagem. E o que é interessante nessa parte?
A, a massagem que ela induzia para cada pessoa era de acordo com o temperamento e a personalidade do usuário, idealizando assim prescrições individuais. E também era utilizado para cosmética. Ao final da sua vida, Marguerite morava na Inglaterra, ou seja, ela influenciou assim a escola inglesa. Na década de 60, Micheline Arcier e Danielle Riemann, que eram alunas da enfermeira e assistente cirúrgica Marguerite Morri, deram continuidade aos seus estudos. Na sequência, destaque vale para Dr. Jean Valnet, 1920-1995. Outro que influencia até há pouco tempo, ele é considerado o pai da aromaterapia clínica. Ele é médico cirurgião, foi chamado para servir no exército francês e utilizou muito a aromaterapia durante a Segunda Guerra. O que se conta é que ele ficou sem antibióticos e que ele precisou se utilizar do que tinha lá, porque afinal estava numa guerra, e então ele começou a utilizar a aromaterapia e os óleos essenciais. Em 1959, ele retornou a Paris para dar continuidade aos seus estudos e também aos atendimentos de aromaterapia. Na década de 70, ele sofreu uma suspensão por conta do Conselho de Medicina, porque ele publicou obras que não foram aceitas pelo Conselho, mas ele continuou pesquisando sobre aromaterapia. Inclusive, ele formou um colégio de fitoterapia e medicina, que utilizava a fitoterapia com aromaterapia. E também publicou o livro A Prática da Aromaterapia, que foi traduzido do francês para o inglês. Inclusive, esse foi o primeiro livro a ser traduzido. E então, esse conhecimento se espalhou, contribuindo então para a disseminação da aromaterapia. Aqui dá destaque para Paul Belage e Jean-Claude Lapras, que eram médicos franceses, foram alunos do Dr. Valnet e responsáveis pela expansão e divulgação do seu trabalho. Eles descobriram, analisaram e verificaram que os óleos essenciais continham propriedades antivirais, antibacterianas, antifúngicas e antissépticas. E também eram poderosos oxigenadores, com a habilidade de agir como agentes carreadores na condução de nutrientes para as células do corpo. E é importante falar também sobre a escola francesa e a escola inglesa. Um detalhe importante é que não são escolas literais, não é um prédio como uma escola, mas é no sentido das tradições. A escola inglesa utiliza-se das formas de uso aromático e tópico, o tópico principalmente através de massagens. A principal destaque de pessoa é a Marguerite Morri, que era enfermeira. Por isso, então, o uso tópico através de massagens, que ela trouxe muito isso. Outros dois destaques dessa escola é o Robert Tisserand, que ainda é vivo, e a Shirley Price. A escola francesa, ela surgiu primeiro, antes da escola inglesa, e as formas de uso é que o uso interno ele é muito comum. Por quê? Porque a escola francesa era muito da medicina. Então, os profissionais que indicavam seu uso, que orientavam, eram médicos. Então, eram indicações de profissional médico realmente para tratamentos. Então, eles utilizavam os óleos essenciais como um medicamento. Aqui merecem destaques o Dr. Jean Valnet, o Dr. Daniel Penoel, Dr. Michel Foucault, doutora Danielle Festi e Dr. Dominique Baudot. No Brasil, já houve a influência das duas escolas. E com todo esse desenvolvimento, já é possível falar de uma escola brasileira de aromaterapia. Se nós temos influência da escola inglesa, influência da escola francesa, e utiliza-se desses dois pontos, é o sinal de que o Brasil está, de certa forma, criando a sua própria escola. E aí, mais para frente também, é criado a Abraroma, que é a associação e é uma referência de aromaterapia no Brasil. E hoje, como é que está a aromaterapia? Os óleos essenciais, eles estão difundidos e presentes no dia a dia. Entretanto, a gente não pode falar o mesmo da aromaterapia, ainda não. Por quê? Porque se utiliza os óleos essenciais, mas não de forma
terapêutica ainda, por desconhecimento, por ignorância, ou por realmente não entender os benefícios. Então, a aromaterapia, ela ainda está se desenvolvendo no Brasil. Aqui nós podemos falar de aromaterapia clínica, psicoaromaterapia, que é o uso dos óleos nas condições emocionais, a química dos óleos essenciais, a botânica dos óleos essenciais, pesquisas diversas. Então, há muitas formas de estudo, mas infelizmente ainda há pouco conhecimento sobre isso. Há muito conhecimento sobre óleos essenciais, mas não a forma que se utiliza eles através da aromaterapia. Então, as pessoas que já conhecem, as pessoas que já têm esse contato, como nós que estamos aqui estudando, como você que está aí assistindo a gravação, temos a responsabilidade de demonstrar a aromaterapia e os óleos essenciais como ferramentas para trazer saúde para as pessoas, divulgando os óleos essenciais como substâncias naturais que trazem benefícios. E aí, para complementar um pouco, né, todo esse caminho histórico, eu achei muito interessante trazer 3 trechos do artigo que eu também utilizei como base para todo esse desenvolvimento. Além das aulas e do estudo que eu já tenho, eu também busquei um artigo científico como base para poder trabalhar em conjunto. Então, o que o artigo traz? Que atualmente a aromaterapia é reconhecida e empregada em muitos países industrializados como um método extremamente eficaz de terapêutica. Em se tratando do conhecimento e avanço na área, a Inglaterra e a França são os países que mais se destacam, com trabalhos sérios e de qualidade. Vale ressaltar que na Inglaterra existe um conselho de aromaterapia e na França existem faculdades que possuem a disciplina aromaterapia nos seus cursos de medicina. O Brasil se posiciona como o terceiro maior exportador de óleos essenciais do mundo, com aproximadamente 147 milhões de dólares, atrás apenas dos Estados Unidos e França, tendo ultrapassado o Reino Unido em 2007. No entanto, desse volume, 91% consiste em óleo essencial de cítricos, principalmente a laranja, que corresponde a 80%, subproduto da indústria de sucos e de baixo preço. O Brasil produz e exporta, por ordem de importância, óleo de laranja, limão, eucalipto, pau-rosa, lima e capim-limão. Isso são dados do artigo de 2013. O quanto isso já vai se desenvolvendo na próxima década, porque de 2013 para 2024 a gente já está falando de mais de uma década. Então, tudo isso vem se desenvolvendo, ainda de forma devagar, de forma lenta, mas podemos dizer que de forma constante, porque cada vez mais pessoas conhecem, e claro, a gente não pode deixar de falar da presença importante nos últimos 6 anos da Doterra, que vem disseminando ainda mais, com muita força, os óleos essenciais e todo esse cuidado que pode ser utilizado a benefício de saúde e bem-estar. E outro destaque que eu gostaria de trazer desse artigo é o que ele traz nas considerações finais. À luz dos conhecimentos atuais, a aromaterapia pode ser concebida como uma alternativa holística para vários agravos à saúde do homem. A grande evolução no que concerne à pesquisa científica acerca da veracidade e da eficácia do uso dos óleos essenciais mundialmente e de seu emprego racional e sustentável pode abrir grandes perspectivas, não só para a indústria, como também para a área de saúde, do bem-estar e da qualidade de vida. Ainda há muitos produtos que utilizam base de óleos essenciais, mas nem sempre da forma pura. Ainda há muito sintético nessa área. E isso acaba influenciando essa forma de uso. Mas temos também as indústrias alimentares, os próprios produtos, né, de limpeza que estão se desenvolvendo. Então, na verdade, é algo que está em crescente e devagar, mas com muitas pesquisas e com muita busca por informações, pensando nesse desenvolvimento
dessa cultura, né, dos óleos essenciais e também da própria aromaterapia, de utilizar como apoio, como suporte, pensando nos benefícios e nas propriedades que tem, pensando em saúde e bem-estar. Então, se a gente for pensar, é relativamente novo, nós estamos falando de um século, basicamente, porque se a gente começa a pensar que é a partir de 1920, com o Gattefossé, praticamente nós temos 104 anos de aromaterapia. Ainda é recente, apesar de muito se utilizar há anos e anos, mas aos poucos é que se vai descobrindo benefícios, propriedades terapêuticas, formas de uso, segurança, utilização. Então, tudo isso é em desenvolvimento e poucas pessoas ainda têm acesso ou conhecem. Então, cabe a nós que estamos estudando, aqueles que estão assistindo, que estão buscando informações, também a disseminar esse conhecimento. Porque o que pode ser bom para mim, pode ajudar outras pessoas também que sofrem da mesma situação ou de outras, de forma a recuperarem ou de alguma forma melhorarem a sua saúde e se sentirem bem de uma forma que talvez nunca imaginaram retomar esse sentimento. Isso é um pouco do que tinha para hoje, falando, né, desses 104 anos de aromaterapia. E agora, então, eu vou deixar aberto para comentários, para opiniões, à vontade. Então, Jennifer, quando você falou aí as datas, né, a gente nunca para pensar, eu não tinha parado para pensar nisso, né? Um século é muito pouca coisa ainda, apesar de ser algo que vem já desde a antiguidade, mas como algo já pesquisado, estudado, catalogado, né? Alvo de artigo científico e tal, é muito recente. Então, tem muito ainda que se propagar esse conhecimento, ensinar as pessoas. É incrível como quando nós fomos lá na convenção, né? O Renan, o motorista do Uber que nós pegamos, ele, como assim eu não conhecia isso? Essa frase dele, eu falei, gente, quantas pessoas como ele, que gostam, né, de terapias naturais, estão na mesma situação. Então, a gente realmente tem que propagar, tem que disseminar, tem que ensinar as pessoas, tem que esclarecer, principalmente, não só informar, porque ainda tem aquele conhecimento, né, leigo de que, não, é cheirinho, é para só aromatizar o ambiente, não tem noção da ação terapêutica, que é o principal. Eu estava vendo há pouco um vídeo nos stories da doutora Gabriela Bisson, ela é química, né, com formação em aromaterapia, em imunologia, e ela estava explicando assim bem detalhadamente a ação dos óleos no sistema límbico, mas assim com detalhes, sabe, de uma forma muito clara. Então, esses profissionais que estão surgindo, como você disse, né, dessa escola brasileira em formação, eles também têm uma responsabilidade grande, e é o que eles têm feito, né, de colocar nas redes, de colocar na mídia, de promover congressos, workshops, porque tudo isso dá visibilidade, e o boca a boca também, né, das nossas experiências. Então, é isso aí, é continuar propagando. Eu acho que você Você falou tem um feito isso de ponto. uma forma muito bacana. Obrigada. Você tocou num ponto importante de reforçar, porque não é só falar, propagar, é esclarecer. Eu estava pensando quantas pessoas não têm preconceito e Uhum. não só por desconhecimento, mas porque foram apresentados de uma forma distorcida aí Isso, também. exatamente. Então, por exemplo, eu tenho pessoas na família que têm aquela informação da escola inglesa, né, que não admite a ingestão, e ficou com isso como uma informação que não cabe, aqui, como se a gente não pudesse argumentar, e estão perdendo, né, a possibilidade de potencializar a ação dos óleos em qualquer questão de saúde, em qualquer questão de bem-estar,
é por uma desinformação e um certo preconceito, porque fica aquela rigidez, né? Não, fulano falou que não pode, a pessoa tem que buscar, claro, a gente respeita, né, as opiniões e os pontos de vista, mas se você não vai atrás da informação, você fica com uma visão limitada do uso. Daí a importância de fazer isso que você está fazendo, escola inglesa, escola francesa. Aqui no Brasil a gente tem influência dos dois, mas com uma mentalidade aberta para aproveitar ao máximo, né, a ação desses recursos naturais aí. É porque senão a gente fica restrito a só acreditar numa linha, sendo que poderia utilizar muito mais desses benefícios, né? E qualquer coisa ainda pouco conhecida, você tem que ir atrás, realmente, do esclarecimento. A mesma coisa quando você tem alguma coisa de saúde, pensando na medicina tradicional, convencional, e que não se sabe bem qual é a questão, qual é o problema. Você vai num médico só? Não, você vai ouvir a opinião de vários profissionais. Aqui é a mesma coisa. Você ouve uma informação, deixa eu checar para ver se é isso mesmo, deixa eu pesquisar, para ampliar, né, o meu conhecimento e aí poder formar uma opinião. E a Doterra faz muito isso, né, com todos os cursos que promove ali no próprio site, né, a gente tem vários esclarecimentos ali. Então, convenção foi um banho, né, de esclarecimentos, cada um dos produtos lá com um profissional vindo falar, dando toda a composição daquele óleo, a ação, a forma de uso, foi muito bacana, muito legal. Eu acho que eles acertaram muito nessa parte de trazer um profissional para Uhum. falar de forma técnica, mas ao mesmo tempo acessível a Bem todos os didática, consultores. sim, sim, bem didática. Porque Muito senão, bacana. às vezes, você só, não, é isso, serve para isso. Tá, mas por quê? Como? O que que faz? Então, você tem acesso, a forma mais fácil, mais simples de você passar adiante a informação, mas com fundamentos, né? Sim, com fundamentos, exatamente. Ai, muito bom fazer parte desse movimento, né? Uhum. É O realmente um movimento movimento permanente. é o movimento rumo ao pertencer. Isso aí, viemos do florescer, nos sintonizamos, nos movimentamos e agora pertencer a esse movimento é muito bom, muito É, legal. e é cada vez mais descobrir novas situações, porque tem coisas que por mais que você vai, você estuda, você conhece, é no ambiente, na energia que a gente reconhece alguns pontos e reconhece Isso. que não, é poucas pessoas que conhecem, mas quando você vê todo mundo reunido, não é pouca coisa, é que tem muita gente, tem muito mais gente fora, que ainda não conhece, sim, mas tem Aham. muita gente já nesse movimento também, né? Sim, não, lá eles falaram em 12 mil pessoas, né? Uhum. Dentro da convenção. Então, é um número significativo para um evento, mas se você for comparar com o número de pessoas que ainda não conhece, né? Não é 0,5 da Uhum. população que conhece, então tem aí um mundão de gente para ser beneficiada ainda. E desses mesmos que estavam lá, claro que nem todos ainda têm o conhecimento da aromaterapia, que é o que traz o próprio artigo. Se conhece os Uhum. óleos essenciais e depois se conhece a aromaterapia. Então é esse Aham. caminho também, né? Sim, sim, sim. Ai, muito bom. Então, é isso, então. Parabéns pela sua apresentação, muito boa. Obrigada. Então, até o próximo. O próximo será Momento Ciência Essencial com um artigo daí. Eba, ótimo. Obrigada, Jennifer. Obrigada, Raquel.